ele vem mostrando algumas coisas. E agora a gente chega no capítulo 63, que é um capítulo, vamos dizer assim, especial. Ele tem muita coisa, muita coisa. Só para você ter ideia, né, aproveitando as minhas férias, que eu tive um pouco mais de tempo de estudar um pouco mais também, né, a palavra de Deus, né, porque eu também trabalho, né, eu não vivo apenas do Evangelho, eu trabalho na construção como a maioria dos irmãos aqui, então muitas vezes eu não tenho todo o tempo que eu gostaria de ter, mas eu tive um pouco mais de tempo. Só do versículo 1 ao 6, eu já escrevi 70 páginas de material. Aí eu não posso pregar 70 páginas, né? Então eu tenho que reduzir. Normalmente as minhas mensagens, quando eu escrevo elas têm 20, 25, 30 páginas, e aí eu enxugo, reduzo elas a mais ou menos 5, 6 páginas. E aí nessas 5, 6 páginas é a mensagem que eu prego para os irmãos. Então, né, é um trabalho um pouco difícil, a gente preparar esse material, estudar, aprender tudo que está, né, a palavra está ensinando e condensar tudo isso para trazer, né, a informação suficiente para que você aprenda, mas que também seja relevante para a sua vida. Né? E esse capítulo aqui, na verdade, vai virar um livro. Eu acho que até vou escrever um livro um dia a respeito. Né, eu já até fiz já lá um glossário já com o capítulo 1, 2 e 3, porque eu fui vendo, eu falei assim, não, isso aqui tem que se transformar num livro, porque vai ser impossível eu pregar o capítulo 63, né, com todos esses detalhes. Eu acho que até quando eu chegar ao final desse versículo 13, eu vou ter umas 200, 300 páginas escritas. Né? Então, hoje tem muita coisa. Eu vou ministrar hoje do versículo 1 ao 3, eu acredito. Do 1 ao 3, mas o texto vai do 1 ao 6. Então, a minha mensagem talvez seja dividida em duas partes no dia de hoje. Hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre o dia da vingança. Talvez você falou assim, pastor, mas logo hoje, né? Logo hoje, né? Domingo, né? Dia que não, mas você vai sair feliz daqui, eu tenho certeza, querido, porque Deus não vai se vingar de você. Né? Pelo contrário, quando ele fala da vingança, ele também fala da premiação daqueles que são fiéis, daqueles que creem no nome dele. Ele revela estas coisas. Então, ele vai mostrar isso aqui para a gente. Então, nesse capítulo 63, ele vai apresentar agora um Jesus que faz juízo. Né? Ele vai falar de uma coisa que as pessoas normalmente não gostam muito de ouvir, não querem ouvir, mas é a verdade. Então, vamos fazer a leitura. Isaías 63, do versículo 1 ao versículo 6. A palavra de Deus diz assim: quem é este que vem de Edom e de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daqueles que pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o meu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã e pedimos que o Espírito Santo de Deus nos conduza, Senhor, nesta manhã ao entendimento da Tua palavra, para que, compreendendo a Tua palavra, Senhor, nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós possamos, Deus Pai, Senhor, através do arrependimento, crermos no Teu nome, Senhor, para a nossa salvação, para que haja, Senhor, diante de Ti confissão, Senhor, para que hoje, Senhor, o Senhor possa transformar as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração. Por isso, derrama o Teu amor sobre as nossas vidas, derrama, Senhor, da Tua misericórdia, derrama da Tua graça e salve nesse lugar, edifique o Teu
povo, encoraje os que são fiéis, Deus Pai, Senhor, a continuar caminhando pelos teus caminhos, Senhor. Senhor, desentorta os caminhos tortos da nossa vida, Deus Pai, para que a gente venha andar, Senhor, direto na tua justiça, com verdade, Deus Pai. Por isso, Senhor, faça o teu nome grande no nosso meio nesta manhã, e toda honra, toda glória e todo louvor que haja neste dia, seja somente para ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Para a gente começar a entender aqui, que nós estamos vendo aqui, que nós vamos ver hoje uma outra face do nosso Senhor Jesus, uma outra face do Messias que está sendo apresentado. A humanidade, na verdade, ela tem dentro de si um anseio pela justiça. Nós queremos justiça, apesar de vivermos muita injustiça no mundo, de haver muita maldade no nosso coração, apesar da nossa natureza má, ainda assim, a gente gosta de ver justiça, a gente quer justiça. E é por causa disso que quando a gente olha para o mundo da arte, o mundo da cultura, a gente vê que as pessoas criam histórias, filmes, e lá surgem o quê? Os super-heróis. O que são os super-heróis? Os super-heróis, né, são aqueles personagens que possuem algum tipo de poder, algum tipo de autoridade, algum tipo de talento que ajuda as pessoas que são injustiçadas, que combate o crime, né, que procura manter a ordem. Por que a arte, a história, o cinema, por que ele cria super-heróis? Aliás, eu pergunto para os irmãos, né, qual é o seu super-herói? Agora eu estou falando, né, não vamos espiritualizar a coisa, estou falando, né, das histórias em quadrinho, dos filmes, né, você tem um super-herói que você gosta, né, tem um que você gosta? Eu desde criança, eu sou apaixonado pelo Homem-Aranha. Eu achava que eu era um Homem-Aranha, eu gostava de subir no telhado das casas, nas árvores, trepar nos portões, nas cercas, né? E por isso eu sou todo machucado, né? Porque eu não era o Homem-Aranha, mas eu achava que eu era, então eu subia, caía, me cortava, me rasgava, né? Mas eu me sentia o Homem-Aranha. Um dia pulei do segundo andar, da janela do segundo andar da minha casa, amarrado numa linha de anzol, achando que eu ia fazer igual o Homem-Aranha, né? Que eu ia voar assim e ir lá embaixo. Né? Quando eu pulei, a linha arrebentou e eu caí com a cara lá embaixo no chão. Né? Coisa de menina. Né? Eu era o anjo, né? Quando eu era uma criança. Minha mãe foi uma benção na minha vida. Né? Coitada dela. Será que vai ser assim, o Levi? Não, por favor, não. E aí, e o Joshua? Não pode ouvir isso não, né? Mas qual é o super-herói que você gosta? Qual que é o que você gosta aí? Fala algum aí que você gosta. O Batman, ok. Aqui o pessoal gosta muito dele, né? Eu não, né? Feio, escuro, né? Morcego. Eu nunca quis ser morcego. Qual outro aí? Mulher Maravilha, né? Eita, né? Tem um laço lá poderoso, né? Foi assim que você pegou o pastor Cláudio, né? Laçou ele, né? Tem o super-homem, né? Tem vários, né? Tem vários super-heróis de todas as maneiras. E normalmente, né? Eu sei que até isso hoje está mudando nos dias de hoje, né? Que agora os super-heróis já estão ficando mal, em vez, né, de buscar justiça, estão fazendo as coisas erradas. Né? A gente está vendo até isso, a transformação. O mundo está invertendo tantas coisas, né, que agora os super-heróis já não defendem mais a justiça. Né? Agora os super-heróis estão, né, indo para o lado do mal. Então o mal é bonzinho agora. Né? E isso a Bíblia diz que ia acontecer. A Bíblia diz que com a proximidade do fim dos tempos, né, a humanidade inverteria os valores. Elas iam considerar o que é bom ruim e o que é ruim bom. O que é mal seria tido como o bem, e o bem seria tido como o mal. Isso faz parte, e é por isso que na natureza humana há um desejo de justiça. Né? Por isso surgiram os super-heróis. Mas esse fascínio, né, pelos super-heróis que as pessoas têm, né? As pessoas gostam de ver essas histórias, ouvir estas coisas, gostaríamos de ter superpoderes para fazer essas coisas, revela, na verdade, algo muito profundo que existe no coração humano, que é o quê? O desejo de ver a justiça verdadeira. Só que
Na realidade, porque na ficção há muitos super-heróis, na realidade só há um. Só há um que tem a capacidade de trazer a justiça verdadeira. E ele tem nome, o nome dele é Jesus Cristo. Somente Deus pode ser o justo juiz. E por isso, quando ele diz que ele é o vingador, nós não precisamos temer a vingança de Deus, porque a vingança de Deus é justa, é santa, é boa, para quem crê nele. Mas ela é ira, ela é juízo para os que o rejeitam. E é por isso que nós devemos anunciar o Evangelho. Meus irmãos, existe um aspecto do caráter de Deus que a igreja dos dias de hoje, a igreja moderna, ela quase deixou de anunciar, já não se fala mais. Né? A gente fala muito do amor de Deus, a gente fala muito da graça, né? Falamos muito sobre a sua misericórdia, eu sou um deles, falo muito da graça de Deus, da misericórdia, do amor de Deus. E olha, nós devemos fazer, porque tudo isso é verdadeiro, está na Bíblia. Lá em 1 João 4:8 diz que Deus é amor. Deus é amor. Mas a Bíblia também tem outros textos que revelam uma outra face que a igreja hoje não prega. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 29, a palavra de Deus diz que porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, o mesmo Deus que abraça o pecador arrependido é o Deus que vai julgar o pecador impenitente. É a mesma. O mesmo Cristo que chorou diante lá do túmulo de Lázaro é o Cristo que expulsou os cambistas do templo. O mesmo Jesus que permitiu que os seus pés fossem perfurados lá na cruz do Calvário, são os pés cujos pisarão os lagares da ira de Deus. Então a gente começa a ver aqui que existe esse contraste. E a gente hoje só tem apresentado um Jesus pela metade. O Jesus que as pessoas gostam de ouvir. Essa é a tendência perigosa, enganosa da igreja moderna, que quer atrair números, que quer encher os seus bancos, mas não está preocupada em popular o céu. Muitos líderes carnais, pastores que estão no púlpito, estão preocupados em ter um bom salário, um bom carro, uma boa casa, dinheiro e uma igreja bonita, grande, do que levar você à presença eterna de Deus. Então prega o Evangelho pela metade. O Evangelho que faz as pessoas se sentirem bem, aquele Evangelho que não fala das coisas difíceis, que não traz juízo, que não fala da vingança. O Evangelho aceitável. Mas existe uma outra parte do Evangelho que não tem sido aceita, que é Evangelho. E Isaías 63, ele revela isso aqui agora. Ele vai mostrar. Muitos, eles querem um Cristo que apenas console. Poucos querem um Cristo que confronte. Muitos desejam um Salvador, mas são poucos os que querem o Senhor. Muitos gostam do menino Jesus lá na manjedoura, mas poucos, na verdade, estão preparados para encontrar o rei que vem assentado sobre o grande trono branco para julgar a humanidade. Então agora Isaías 63, ele vai desfazer essa imagem incompleta de Jesus Cristo. Aliás, eu já disse para os irmãos que o livro de Isaías pode ser considerado um dos evangelhos. É o evangelho de Jesus Cristo no Velho Testamento. A gente chama de o quinto evangelho, porque ele anuncia Cristo de todas as maneiras. Fala da sua infância, do seu nascimento, fala, né, do seu tempo na terra, do seu sofrimento, da sua crucificação, fala de Jesus nos céus, fala da sua primeira vinda, fala da sua segunda vinda. Ou seja, Isaías apresenta toda a vida, toda a história de Jesus Cristo. Isaías 63 revela o Cristo glorificado. O Cristo que é rei, o Cristo que é guerreiro, o Cristo que é Jesus, o Cristo que é vencedor.
Então vamos lá para o versículo 1. Vamos começar lá, no versículo 1. No versículo 1 nós vamos ver, então, agora, o Messias, o servo, aparecendo como guerreiro divino. Então agora, né, ele apresentou ele como servo, como salvador, como ovelha, como pai, né, todas aquelas coisas gostosas de ouvir, mas agora ele apresenta Jesus também como um guerreiro, como um soldado, né, que vem para batalhar. Olha só, versículo 1 ele diz: Quem é este que vem de Edom, de Bósra, com vestes vivas, de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então tem algumas coisas aqui no versículo 1 para a gente começar a aprender. A gente tem que ligar tudo que Isaías está falando. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que Isaías, ele, como é um profeta, ele está falando, né, através de profecia. Deus estava falando para ele, ou às vezes mostrando imagens para ele, e ele tinha que escrever, trazer isso. Ele muitas vezes vai usar imagens para descrever Deus. Tem hora que ele descreve Deus como pai, tem hora que ele descreve Deus como um pastor, tem hora que ele descreve Deus como um rei. Há pouco nós vimos nos capítulos anteriores que ele descreveu, né, a Jesus como servo, como um oleiro, né, o oleiro, aquele que fabrica o vaso, e agora ele é apresentado aqui também como guerreiro. Por que ele está apresentando como guerreiro? Porque aqui é uma progressão. Como eu disse, o capítulo 61, 62 e 63, eles são um conjunto. No capítulo 61, Jesus anuncia a salvação. Ele é apresentado como servo, que vem para servir, para morrer na cruz, para salvar você do pecado. No capítulo 62, ele mostra então que esse servo que veio para salvar, ele também restaura. Ele restaura a sua vida, ele restaura a nação de Israel, ele traz restauração. Então quem ele salva, ele restaura. Mas agora no capítulo 63, ele diz agora, né, porque agora ele vai completar o resto da sua obra, apesar dele mostrar que ele salva, que ele restaura, ele fala, os que não creem, ele julga. Porque faz parte do ministério de Jesus. Ele não veio apenas para salvar, ele também veio para julgar. Então ele salva, ele restaura quem ele salva, e quem não foi restaurado pela salvação dele será julgado. Primeiro veio o quê? A oferta da graça. Por que chama oferta da graça? Porque ele não pediu nada de ninguém. É gratuito. Você não tem que pagar a conta. Ele mesmo veio pagar a conta no seu lugar. Ele fez a oferta da graça. Depois ele vem e restaura. Ele estabelece o reino. Ele começa a estabelecer o reino. Mas antes que o reino seja completamente estabelecido, é necessário que haja o quê? Que é Isaías 63, o julgamento. O julgamento. Esse é o padrão da Bíblia. Não sei se você já percebeu isso na Bíblia. É o padrão de toda a Escritura na Bíblia. Lá no Egito, antes da libertação, houve o quê? Juízo. Foram derramadas 10 pragas. Lá nos tempos do princípio, antes do dilúvio, veio o quê? O juízo. Antes da limpeza, antes da restauração, houve juízo, o dilúvio. Lá na cruz, antes da ressurreição, veio o quê? O juízo. O juízo veio antes da glória. E agora, ele está mostrando aqui para a gente, no capítulo 63, que, né, a redenção e a justiça, elas caminham juntas. Então, antes de que venha o reino milenar de Deus, o reino milenar de Jesus Cristo, vai vir o quê? O juízo. O juízo vem antes. Aqui já, para mim, né, por isso que eu tenho uma visão diferente, cria um problema para quem tem uma visão, né, escatológica do pós-milenismo. Ou seja, que estas coisas vão acontecer depois do milênio. Porque, segundo o padrão bíblico, o juízo não vem depois. O juízo, normalmente, vem antes. E é o que Isaías 63 está revelando.
Então agora, aqui no versículo 1, Isaías ele vê alguém que está se aproximando. Né? Aqui as sentinelas, que aqui existe essa imagem do sentinela, do guarda, daquele que está observando, e Isaías aqui agora, esse sentinela, ele está observando, Deus está falando, ele está observando, ele faz a primeira pergunta, ele faz duas perguntas, e a primeira é, quem é este? Quem é este? Né? Não é um homem comum. Quando ele começa a ver o que Deus estava mostrando para ele, ele fala, não é um homem comum. Aí quando ele vai vendo a imagem um pouco melhor, ele percebe que era alguém majestoso, era alguém irresistível, era alguém revestido de glória. Olha só, o versículo diz, quem é este que vem de Edom e de Bósra? Para que você entenda um pouco aqui, eu tenho que falar de algumas coisas. A primeira delas é a respeito de Edom. Quem é Edom? Ou onde é Edom? O que é Edom? Edom, né, na verdade, essa palavra Edom, ela significa vermelho, né, a cor vermelha na língua hebraica, na língua daquela época. E se você se lembra da história dos filhos de Isaac, um dia, né, Jacó, que era o filho mais novo de Isaac, ele estava preparando uma comida gostosa, bonita, era um cozido de lentilhas vermelhas. Alguém já comeu lentilhas vermelhas aqui? Né? Já comeu? É gostoso, né? Eu gosto sempre de ir em Patterson, que é uma cidade árabe, né? E lá eles têm, né, todo tipo de lentilha, e a gente compra lentilha vermelha, e realmente ela é bem saborosa. E aí ele estava fazendo um cozido de lentilhas vermelhas, e Esaú, né, era um homem ativo do campo, guerreiro, caçador, né, Jacó era aquele menininho assim, criado por vó, né, ficava em casa ali, né, não era muito chegado a coisa pesada, mas era inteligente, era esperto, era bem esperto, bem inteligente. Né? Esaú não, era bruto, estava lá, né, força brutal, né, aquela coisa. E ele chega de um dia difícil em casa e vê aquele cozido com cheiro gostoso, com aspecto bonito, e ele ficou, opa, estou com fome, tem um cozido bom. Jacó, que não era nada bobo, falou assim, ok, você quer comer da comida? Você está com fome? Tô. Tá bonito, não tá? Tá cheiroso, não tá? Tá uma delícia, tá uma delícia. Você quer? Quero. Então vamos fazer o seguinte, eu faço uma troca, porque essa comida é minha. Eu faço uma troca. Eu te dou a minha comida, mas você me dá o seu direito de primogenitura. Para quem não sabe, né, biblicamente o que acontecia? O primeiro filho, ele era o primogênito, o primeiro dos filhos, o primeiro gerado, o primogênito, e ele então tinha mais direitos sobre a herança do pai. Ele herdava o nome, as terras, né, os empregados. Os outros filhos também herdavam parte, mas não tanto quanto o filho primeiro, filho primogênito. A melhor parte, a autoridade, a continuidade pertencia ao primeiro filho. Jacó não era o primeiro filho, mas ele queria as bênçãos do primeiro filho. Então ele faz o quê? Ele oferece, te dou a comida e você me dá o seu direito. E Esaú, que era um homem carnal, um homem que só pensava no aqui e no agora, que só pensa nas suas necessidades, nos seus desejos, Esaú representa isso, né, na Bíblia, é uma pessoa que não pensa no futuro, não pensa nas coisas de Deus, não pensa nas coisas espirituais, ele só pensa em satisfazer o seu desejo no momento. Ele, na hora, ele trocou, ele falou, tá bom, para que me serve direito de primogenitura? Fica com ele, o que eu estou precisando agora é de comida. E ele comeu o prato, só que ele perdeu o direito de primogenitura dele. Ele perdeu tudo isso. Então, por causa disso, ele recebeu um apelido de Edom, vermelho, por causa de ter trocado o melhor que ele tinha por um prato de comida vermelha. Se ele estivesse na Itália, tinha sido o quê? Uma macarronada com, né, um molho de tomate. Né? É assim. Né? Se fosse no Brasil, lá no interior de Minas, seria o quê? Né? Não. Ia ser aquele macarrão feito no urucum. Lembra daquilo? Que coisa horrorosa, né? Aquele macarrão no urucum vermelho, né? Sem um tomate. Ele entrega tudo aquilo, ele entrega o seu direito, ele recebe esse apelido de vermelho, de Edom, ele começou a ser conhecido como Edom, como vermelho, e aí,
Muitos anos depois, de toda, isso tudo gerou conflito, depois você pode ler lá em Gênesis, gerou vários conflitos. Um dia, Jacó está retornando de volta para a casa do seu pai, com muito medo, com medo do seu irmão, porque o irmão, depois, mais tarde, falou assim, poxa, meu irmão me enganou, vou matar ele, jurou que ia matar ele. E um dia ele volta, de uma maneira muito inteligente também, ele manda uns presentes na frente e tal, foi amaciando o coração, e Esaú recebe ele bem, eles se resolvem. Só que, como ele não tinha direito a mais a primogenitura, ele teve que ir para um outro lugar, para uma outra terra, para uma outra região. E ele então se aparta do irmão dele, Jacó, porque viu que não dava para viver junto, ia gerar muito conflito, e ele vai para uma região onde tinha um monte chamado Seir, e aquela terra recebe o nome de Edom. Então, Edom era o apelido de Esaú, mas passou a ser o nome de uma terra, onde então as pessoas que nasceram ali, descendentes de Esaú, eles eram chamados de edomitas. Você já deve ter ouvido falar disso na Bíblia, os edomitas. E os edomitas, eles se tornaram inimigos ferrenhos do povo de Deus. Eles se tornaram o povo que mais odiava o povo de Deus. Então sempre houve luta, sempre houve guerra entre eles. Edom se tornou um inimigo. Então, na Bíblia, aqui agora, por isso que aqui vem, quem é este que vem de Edom e de Bósra? Por isso que tem essa pergunta aqui, e você vai entender que tudo isso tem um sentido figurado, porque o que ele está querendo mostrar aqui? Primeiro, ele está realçando a cor vermelha, porque ele está falando de vingança, e vingança fala de morte, de derramamento de sangue, do vermelho, e ele está falando agora de Edom para lembrar que Edom é quem? São todos aqueles que são inimigos do Senhor. E quem são os inimigos do Senhor? Todo aquele que não crê em Jesus Cristo. Então Jesus vem para derrotar. Por isso ele vem de Edom. Ele vem da onde? Ele vem do mundo que o rejeitou. Do mundo que não crê nele. Ele vem daquele lugar. Então agora ele está falando, olha, ele está vindo de lá. Ele está mostrando isso. Então mostra que Cristo ele está voltando agora de uma derrota completa dos seus inimigos. Porque o inimigo não vai vencer, Jesus vai derrotar. A vingança é real. É real. Olha só ainda no versículo 1. No versículo 1 ele diz a respeito da aparência que revela a majestade de Deus. Diz que é glorioso em sua vestidura. Sua roupa, que agora está demonstrando, não derrota, não é uma roupa desgastada, é uma roupa que revela vitória. A roupa era gloriosa. O caminhar dessa pessoa que estava vindo, revelava que ele era uma pessoa vitoriosa, era um general vitorioso, demonstrava autoridade, não havia medo na vida dessa pessoa, não havia oposição que a resistisse. Está falando de Jesus Cristo. Jesus não tem medo do inimigo. Jesus não tem medo de Satanás. Jesus não tem medo das nações que se levantam contra ele, porque a vitória dele é certa, e a vingança virá no momento certo, e quando ele vier para derramar a sua ira, não vai sobrar nenhum. Olha só, ainda no versículo 1 ele mostra quem ele é. Sou eu que falo em justiça. Olha, ele começa a revelar sua própria identidade. Ele diz, sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Eu não sei se você consegue perceber aqui, talvez você não perceba, porque no português está invertido, está dizendo aqui na minha versão, sou eu. Mas se você inverter, como é que a gente leria? Eu sou. E isso te lembra de quê? De Êxodos. De Êxodos. Quando Moisés, no capítulo 3, tem um encontro com a sarça ardente, onde ali Deus estava presente, e ele então pergunta para Deus, quem você é? Quando naquela sarça Deus fala com Moisés e diz, volta ao meu povo e diz que eu vou libertar. Aí ele diz, mas quem sou eu para dizer que a gente vai libertar um povo de uma nação tão poderosa como o Egito? Ele diz para eles
que o eu sou. Esse é o nome de Deus. Yahweh, Jeová, é a palavra eu sou. Por que Deus tem esse nome, eu sou? Porque Ele é o único que sempre existiu, Ele é o único que existe, Ele é o único que sempre vai existir. Ele é, Ele não vai ser, Ele não foi, Ele sempre é, sempre será, sempre foi. Ele é Deus, Ele é único, Ele é o todo-poderoso, Ele é o majestoso, Ele é o grande, Ele é o Criador, Ele é o vencedor, o eu sou. Por isso Ele diz, eu sou, ou sou eu que falo em justiça. Não é qualquer um, não foi um anjo, não foi um homem enviado, não. Foi o próprio Deus, poderoso para salvar. Jesus Cristo. Cristo é o Deus da justiça, Cristo é o Salvador poderoso, Cristo é o juiz de toda a terra. Abre lá em João capítulo 5. João capítulo 5, no Evangelho de João capítulo 5. Evangelho de João capítulo 5. Ali se trata um pouco a respeito desse assunto, eu não vou ler todo ele, vou ler 2 versículos apenas. Mas no versículo 22, a gente vê isso. Olha só. Olha que interessante. João 5, 22. Todos encontraram? João 5, 22. Vou deixar você achar, porque isso é importante, está na Bíblia. Para não achar que eu estou falando heresia, está escrito. Olha só. E o Pai a ninguém julga. O Pai normalmente é quem? Na Trindade. É Deus, não é Jesus. Jesus é o Filho. Não é? Então olha só quem é que vem fazer juízo. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo é quanto? Todo é todo. Todo julgamento. Assim como Jesus nasceu para salvar o mundo, Jesus também vem para julgar o mundo. Na sua primeira vinda, ele vem com graça e misericórdia, derramando o seu amor para salvar, mas na sua segunda vinda, ele vem para julgar. Porque ele é rei, ele tem toda a autoridade, nos céus e na terra, e debaixo da terra. Ele é quem julga. Olha o versículo 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Deus confiou, Ele tem, não existe outra pessoa que possa fazer isso, só Ele. Então, mesmo Jesus que salva, também é o Jesus que julga. Por isso, querido, olha, é urgente, querido, que você fale de Jesus para a sua família. Tem alguém aqui que ama seu pai e sua mãe? Seu pai e sua mãe servem a Jesus Cristo hoje? Obedece a Jesus Cristo? Crê em Jesus Cristo? Ou não? É um religioso? Não estou falando de quem tem a religião cristã, de quem segue Jesus Cristo, de quem obedece a Jesus Cristo. Se ele não obedece, não se preocupe em perder a amizade do seu pai e de sua mãe, mas ganhe a vida dele, pregue o evangelho para ele, porque se ele não ouvir, não se arrepender, ele um dia vai encontrar o juiz e não o Salvador. Então, enquanto há oportunidade de ter um encontro com o Salvador, pregue o evangelho da salvação, porque depois não vai haver mais oportunidade, depois virá o juízo, e não importa se era o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a pessoa que você mais ama nessa vida, se ela não entrou pela porta, Jesus Cristo, se ela não foi salva por Jesus, ela vai ser julgada pelo próprio Jesus que poderia lhe salvar. Você tem uma missão urgente de levar o evangelho. Ah, mas meus pais são muito tradicionais, meus avós são muito tradicionais, eles estão presos lá naquelas ideias deles. Lute com eles. Foi por isso que Jesus disse que nós vamos desagradar pai, mãe e filho. Por que a gente desagrada? Porque a verdade confronta. O evangelho verdadeiro mostra o Jesus salvador, o Jesus de amor, mas o Jesus que se ira e que julga.
e que traz justiça e verdade. E ninguém vai para o céu porque foi uma boa mãe, porque foi um bom pai, porque foi uma boa pessoa nessa terra, porque foi uma alma caridosa. A gente não entra pelas nossas obras, nós não entramos pelo que fazemos, pelo amor que demos aos outros. Tem pessoas que amam e nunca conheceram Jesus, mas ninguém entra no céu pelo que produz pela sua vida. A gente só pode entrar no céu pelo que Jesus produziu na cruz do Calvário, a justiça de Deus, porque senão sobre os injustos cairá a ira. Pregue o Evangelho. Já contei para vocês, meu pai deixou de falar comigo 2 anos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Era o meu melhor amigo, a pessoa com quem eu mais conversava. Um relacionamento mais íntimo que eu tive na minha vida foi com meu pai. Nós nos falávamos diariamente, mesmo depois que eu vim aqui para a América. E por causa do Evangelho, por 2 anos, ele não falou mais comigo. Perdi o amigo. Mas eu não perdi a esperança. Nós continuamos pregando, até que ele voltou a falar comigo. Quando ele voltou a falar comigo, a primeira coisa que eu falei para ele foi: que bom que você voltou a falar comigo, mas eu vou continuar falando de Jesus para você, porque senão tu vai para o inferno. Ele não gostou muito não, mas aí ele não parou mais de falar comigo. E graças a Deus, porque a gente foi falando, e se Deus quiser, a vida dele foi salva. Hoje ele não está mais aqui. Mas é assim, você vai desagradar, mas é urgente, porque Jesus julga. Olha só, quando a gente chega no versículo 2 e no versículo 3, agora ele vai explicar o porquê que as suas vestiduras, porquê que as suas roupas, elas estavam manchadas de vermelho. Por que ele veio com essa roupa gloriosa, mas a roupa estava suja, a roupa estava manchada, né? Vamos lá no versículo 2, olha só, ele faz outra pergunta, é a segunda pergunta que ele faz. A primeira foi: da onde você vem? Agora ele faz: por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? De novo aqui, existem, como eu disse, muitas imagens. Na primeira vista aqui, parece, né, que a roupa desse homem estava suja de vinho, de borra de uva. Né? Aliás, aqui, que ele, quando faz a pergunta, né, da onde você vem? Né, por que vem de Edom e de Bosra? Para quem não sabe, a cidade de Bosra, em Edom, era uma cidade agrícola, era uma cidade de produção de uvas. Então ali se plantavam muitas uvas, e como tinha muita plantação de uva, era um lugar onde também havia um lagar. Lagar é aquele lugar onde se jogava as uvas colhidas, e aí as pessoas entravam ali e pisavam aquela uva, amassavam aquela uva para remover o suco dela. Né? Era como se fosse um tanque grande, e ele tinha alguns caninhos, né? E aqueles caninhos, quando você ia pisando na uva, o suco ele ia escorrendo e ia enchendo os tonéis. E aí aqueles tonéis, eles eram lacrados para que ocorresse a fermentação e houvesse a produção do vinho. É assim que o vinho era feito. Aliás, não sei se você sabe, até pouco tempo, mais ou menos 100 anos atrás, vinho era feito desse jeito. Hoje não. Hoje tem máquina, ninguém vai pisar lá no seu vinho. Né? Eu me lembro quando criança, né? Minha família é descendente de portugueses, italianos, tem uma mistura lá, alemão, árabe, judeu, uma misturada, e todo mundo fazia vinho em casa, então a nossa família tinha o hábito de vez em quando encontrar uma vez por ano, e eles compravam lá uns caminhões de uva, vinha e aí punha. E eu me lembro, menino, que eles faziam churrasco lá, né? Porque aí já era abrasileirado, então tinha churrasco e um tonel lá, e a gente ficava lá pisando as uvas, né? Tonel de uva, pisando. Né? Aí você sai todo manchado, a roupa toda manchada de uva. Né? E isso aqui, Isaías está usando essa imagem aqui, porque as pessoas iam entender. Né? Na verdade, aqui ele não estava falando de uvas, nem de vinho, de nada disso, isso aqui é tudo uma figura do juízo. Né? Mas para a gente poder entender, a gente tem que entender, né, o tempo. Então era a cena da época da colheita, e naquele tempo a cidade inteira participava, querido. Então era um lugar grande, as pessoas iam, e normalmente os livros de histórias contam para a gente, né, que quando havia a colheita da uva, e a uva
uvas eram pisadas para produzir o vinho, era uma festa muito grande, muita alegria, né? As pessoas cantavam, dançavam, né? Batiam palmas, então aquilo virava uma festa mesmo, né? Então eles pulavam. Então imagina, né? Pulando no meio daquele suco de uva, aquelas coisas, aquilo respingava, aquilo ia manchando a roupa, as pessoas usavam túnicas, né? Túnicas, então tudo aquilo ficava manchado, pulado, aquela alegria, aquela cantarolação, era um momento de descontração, de coisa boa, né? Da cidade junta, de amizade, e Isaías aproveita essa imagem para que você entenda o que o Novo Testamento já revelou. Por isso a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia e na hora. As pessoas vão estar em festa, elas vão estar casando, tendo filhos, elas estão vivendo a vida delas, elas vão estar torcendo para o time delas na Copa do Mundo, né? Elas vão estar vivendo a vida, elas vão estar celebrando os cultos na igreja, elas vão estar vivendo assim, está todo mundo na vida como se nada fosse acontecer. E o juízo vai chegar. E o juízo vai chegar. Olha só, nesse versículo ele diz: e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. Então aqui ele usa uma palavra interessante, como, não era o que é, mas era parecida, porque ele está mostrando aqui essa figura, porque ele não está falando de um lagar literal, ele não está falando de uvas, ele não está falando de vinho, ele não está falando disso. Isso aqui está falando do momento em que Deus vai manifestar a sua ira contra a injustiça, contra a maldade, e ele vai pisar a humanidade, onde morte e destruição vão chegar à terra. Vai haver tanto derramamento de sangue, tanta morte, que a roupa do julgador vai vir manchada com esse sangue. É o que ele diz. Que essas vestes eram manchadas com o sangue dos povos. É assim. Nesse texto aqui, ele mostra algumas coisas interessantes. Tem 4 coisas aqui que a gente vai ver. Primeiro, é que o lagar ele foi pisado sozinho. Jesus fez essa obra sozinho. Segundo, que o lagar representa o juízo divino, que é o que eu estou mostrando para vocês. Terceiro, que o juízo é executado com ira santa. E quarto, que existe um propósito para esse juízo. Nós não vamos ver todas estas coisas aqui. Mas olha lá o versículo 3. O versículo 3, ele vai mostrar que Jesus faz essa obra sozinho, ele não precisa da ajuda de ninguém. Olha só, o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Terrível esse versículo. Essa ênfase dele trabalhar sozinho aparece 2 vezes aqui nesse texto. Eu não vou entrar hoje no versículo 5, mas se você for lá no versículo 5, lá mais uma vez ele repete, dizendo que ele fez essa obra sozinho. Por quê? Porque quem é que executa a justiça? Sem auxílio humano. É Jesus. Assim como a salvação chega aos homens sem auxílio dos homens, a justiça também chega, o juízo também chega, sem a ajuda dos homens. Eu sei que tem muitos pregadores em muitas igrejas que ensinam que a salvação ela é sinergista. O que isso quer dizer? Que Deus faz a parte dele e você faz a sua parte. Mas a Bíblia não ensina isso em nenhum lugar. A Bíblia ensina que quem faz a obra é Jesus Cristo. Você recebe a obra. A sua ação é passiva e não ativa. Quando ele diz, para que você seja salvo, você tem que crer, ele não está dizendo que você desenvolveu a fé no seu coração. Ele está mostrando para você que Deus desenvolveu em você a fé para que você creia. Se você não acredita em mim, vai lá em Efésios capítulo 2. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ele deixa isso bem claro. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Mas a salvação não é pela fé, é pela graça, mas ela chega por meio da fé. E aí, tem uma vírgula que diz assim, e não vem de vós. É presente.
É graça de Deus para você. E aí ele explica no outro versículo por que não vem de você. Ele diz, para que você não se glorie. Para que você não diga, eu criei, eu me salvei. Não, foi Jesus quem salvou você. E se você creu, foi porque Deus olhou com graça e te deu a fé para que creia no nome dEle. Eu sei que igrejas e pregadores dizem diferente, querido, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. E a Bíblia diz isso. A fé é obra de Deus, assim como o juízo. No juízo, Deus não vai precisar dos homens. Ele diz, não preciso, não houve um homem de lugar nenhum que me auxiliou nessa obra. Por quê? Porque se ele fez a obra primeira, ele também sozinho fará a obra segunda. Por que ele não usa homem para trazer a justiça? Porque o homem é injusto. Você já viu como a gente é injusto até quando a gente quer fazer justiça? Pensa, nos seus relacionamentos de amigo, de marido e mulher, pai e filho. Tem hora que a gente sofre injustiça. E aí a gente fica chateado porque sofreu algum tipo de injustiça. E aí a gente chega e fala assim para a pessoa, não está certo o que você fez comigo. Você sempre faz isso comigo. Você prestou atenção no que eu falei? Você sempre faz isso comigo. Foi só eu que já falei isso aqui ou alguém de vocês já falou isso aqui? A minha pergunta, é verdade isso? A pessoa sempre faz aquilo? Ela pode até ter feito muitas vezes, mas ela sempre faz. Querendo justiça, então eu já produzi uma injustiça. Nós somos injustos todo o tempo. Por isso, nós não podemos auxiliar Deus em sua obra. Porque se nós nos puséssemos no lugar de Deus para fazer a justiça, nós não seríamos justos, nós salvaríamos quem não deve ser salvo, porque não crê em Jesus Cristo, e nós condenaríamos pessoas que foram salvas, porque creram em Jesus Cristo. Por isso, o próprio Isaías, como nós já vimos antes, ele declara que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Não vou explicar isso hoje aqui não, porque daqui a pouco está na hora do almoço, você vai ficar nauseado. Mas isso quer dizer que não vale de nada. Não vale nada. Então ele está mostrando isso aqui. Ele está mostrando que ser humano algum possui justiça suficiente para julgar perfeitamente. O único que pode julgar, fazer esse tipo de juízo perfeitamente, de uma maneira santa, é o próprio Jesus Cristo. Toda vez que a gente tenta corrigir uma injustiça, frequentemente a gente acaba cometendo outra injustiça. Quem está assistindo a Copa aí está vendo, né, que agora colocaram os computadores para ajudar os juízes. Por que eles colocaram os computadores para ajudar os juízes? Porque muitas vezes os juízes cometem erros, porque o ser humano erra. Então, para ajudar no erro dos seres humanos, eles colocaram os computadores para tentar, diminuir a quantidade de erro. Mas quem comanda o computador e assiste o computador e toma decisão é outro ser humano. E muitas vezes, até com o auxílio da tecnologia, algumas injustiças estão acontecendo na Copa do Mundo. A gente viu até mesmo com a própria seleção americana, e com o juiz brasileiro. Aí uma controvérsia aí. Ele expulsou um jogador depois de ver um negócio e era uma falta que não era para expulsão. E aí está aí essa briga, não sei o quê. Então, mesmo com tudo isso, ou seja, eu estou só ilustrando isso aqui porque acabou de acontecer e muita gente talvez tenha visto, mas para entender que o homem jamais vai produzir a verdadeira justiça. Por isso Jesus não julga com o homem, Jesus julga sozinho. Por isso Jesus não salva com o homem, Jesus salva sozinho. Jesus não pode utilizar a ajuda da humanidade, porque a humanidade está corrompida, caída, pervertida. E se o homem ajudasse a Deus, nós contaminaríamos o céu. Por isso Deus trabalha só.
É assim. Ele está mostrando isso para a gente. Só Deus pode estabelecer a justiça perfeita. Além da justiça, para se fazer justiça verdadeira, é necessário que haja poder verdadeiro, e não há homem com poder verdadeiro. Todo homem que recebeu poder e autoridade sobre a terra tem poder delegado, porque só existe uma autoridade real, que é a autoridade do rei, e só há um rei, e o nome dele é Jesus Cristo. Toda autoridade nessa terra foi estabelecida por Deus, ou seja, delegada por Deus. Então, a autoridade real delega a autoridade. Se eu hoje, como pastor, sou autoridade sobre essa igreja, porque me foi delegada a autoridade, mas eu não tenho autoridade real, porque antes de mim existe um rei. Então, você não tem que obedecer o pastor cegamente, você tem que ver se o pastor está obedecendo ao rei que tem autoridade real, porque se o pastor que recebeu a autoridade delegada for acima da autoridade de Deus, ele está fora da autoridade, ele não tem jurisdição, porque ele não tem poder real, o poder dele é delegado. Por isso, querido, não permita. Eu não sei de onde você vem, de que igreja que você já veio. Não permita que um pastor decida com quem você vai casar, para onde você vai ir, para onde você vai morar. Quem dirige a vida de um crente é o Espírito Santo de Deus, querido. É Deus quem dirige a sua vida. Eu posso te aconselhar, eu posso te mostrar o caminho bíblico, eu posso te mostrar o que a palavra de Deus diz, eu posso te confortar, te consolar, te ajudar, te encorajar. Mas quem determina o nosso viver é o nosso Senhor, é o Jesus Cristo. Esse lagar, ele representa esse juízo divino. A primeira imagem aqui é desse trabalhador pisando as uvas, cujo a mancha, mancha as vestes, e aqui ela é seguida do guerreiro, que ele retorna da batalha com as roupas salpicadas. Essas duas imagens aqui, elas estão tentando retratar Deus para a gente como um guerreiro divino que ele executa o seu juízo divino. Ele luta contra toda rebelião e contra toda injustiça. É Ele quem vai trazer o juízo. Olha só, para terminar no versículo 3 ainda, ele termina dizendo: pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. E se você olhar rapidamente no versículo 6, ele diz: na minha ira pisei os povos. Só para você entender que isso aqui era uma figura de linguagem, porque ele não estava falando de uva, ele estava falando de nações, povos, gente. É isso que ele está mostrando. Essa é a mensagem que as Escrituras apresentam. Agora, para que você não saia da cá achando que Deus é um carrasco, vamos encerrar entendendo que Deus ele é como um pai que odeia a injustiça. Você que ainda não é pai nem mãe, um dia que tiver seu filho, você talvez entenda, ou se você já viveu isso e os seus pais interagirem em seu lugar, você já experimentou isso. Mas quando um pai ou uma mãe vê um filho sendo injustiçado, o que ele faz? O que ele faz? Ele defende o filho. E vira um bicho, se for preciso. Se alguém estiver tentando ferir o seu filho, agredir o seu filho, se alguém estiver fazendo uma injustiça, até uma mãe, que o sexo feminino é tido como mais frágil, ela vira uma leoa. E não tem homem que a pare. Ela defende. E é isso que eu quero que você hoje saia daqui entendendo. Por que Deus vai trazer essa justiça, esse juízo? Por que Ele está indignado? Por causa da rebeldia daqueles que o rejeitaram. Porque estas pessoas, elas não apenas rejeitaram Jesus Cristo. Quando elas rejeitam a obra de Jesus Cristo, elas também rejeitam os filhos de Deus. Elas rejeitam o povo de Deus. Elas começam a perseguir o povo de Deus. Ela começa a perseguir os filhos de Deus. E aí Deus fala: não. Eu ofereci para você, você não quis vir para mim. Agora você vai mexer com os meus filhos. Com os meus filhos. Então ele diz: então a vingança vem. Aí a mãe leoa se levanta. Aí o Senhor se levanta.
como um urso, para defender os seus filhotes, para defender o seu povo. Não vai ferir. Vocês estão achando que vocês estão impunes? Porque é o que muita gente acredita. Hoje em dia, existe muita gente pensando que Deus é completamente inerte, porque a gente vê o mal crescendo, as pessoas sendo perseguidas, pastores sendo mortos, irmãos sendo perseguidos, sendo professores cristãos que se recusam a ensinar a coisa errada dentro da escola, sendo presos. E aí as pessoas olham e falam assim, aí, cadê o seu Deus? Cadê Deus? Ele não está fazendo nada, você está aí. Quantas vezes talvez aquele professor na Irlanda que foi solto essa semana, depois de 700 dias de prisão, por se recusar a ensinar ideologia de gênero na escola? Quantas vezes ele não deve ter ouvido, cadê o seu Deus? Ele não vai te tirar daqui não? O seu Deus não é poderoso? Porque o mundo fala, não está acontecendo nada, que Deus é inerte, Deus não existe, Deus não trabalha. Se existe Deus, Ele não interfere. Não é o que a Bíblia revela, não é o que Isaías 63 revela. No momento certo, na hora certa, porque Deus é paciente. Deus tem tempo certo para todas as coisas, porque Ele é justo, porque Ele é santo, Ele não comete injustiça, Ele não se adianta, Ele não se atrasa. No momento certo, a justiça vai chegar. O salmista viu isso. O salmista um dia olhou para Deus e falou, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Os maus prosperam, os ímpios enriquecem, as sociedades crescem. E aí Deus permitiu que ele visse o futuro daqueles que aparentemente estavam melhorando de vida, sendo abençoados. E ele fala, mas o melhor é esperar em ti, porque a justiça virá. E o ímpio não vai ficar impune. Querido, hoje você está diante de uma decisão. Você está diante de um desafio. Jesus, Ele tem poder para te salvar, para mudar a sua vida. Ele hoje tem o poder para transformar o seu coração e a sua mente. Hoje Ele tem poder para endireitar os seus caminhos. Hoje Ele está aqui oferecendo aquilo que um dia não será mais oferecido. Hoje há oportunidade para você. Hoje tem oportunidade para você crescer, para você amadurecer. Se você hoje, ouvindo essas palavras, se arrepender dos seus pecados e crer no nome de Jesus Cristo. Se assim você fizer, hoje você já escapou da ira vindoura. Mas se você continua no pecado, se você se recusar a dar ouvido a essa mensagem, se você continuar andando pelos caminhos velhos, se você continuar andando em injustiça, saiba disso, um dia a verdadeira justiça vai te alcançar, e o seu fim não será bom, porque a ira será derramada, e o guerreiro pisará o lagar, e as suas vestes estará manchada com o seu sangue. Tema, creia, se arrependa, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus eu oro, eu peço que o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos olhos, o nosso coração, para crermos em Tuas palavras, porque Tu és o Senhor da graça, da misericórdia e do amor, mas também és o Deus guerreiro, o que faz juízo e traz a justiça verdadeira. Senhor, ajude-nos, tem misericórdia de nós, que nós possamos, Deus Pai, Senhor, andar na Tua presença, com alegria, Senhor Pai querido, com a alegria daquele que pisa o lagar, porque, Senhor, sabemos que quando o Senhor assim o fizer e derramar a ira, o Senhor a derramará de maneira justa, de maneira correta, e nós nos alegraremos com a Tua verdade e a Tua justiça. Para Ti, Senhor, seja o culto de hoje, em nome do Senhor Jesus nós oramos. A igreja diz... Amém. Vamos glorificar o nome do Senhor neste momento. Fique de pé para adorar, porque Ele é maravilhoso, Ele é lindo, e Ele está aqui hoje para oferecer um caminho para longe desta ira.